Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Estamos de volta com o podcast Quem Pode Pode, especialmente aí para o pessoal do Brás, Pari, Canindé, Moca, Bom Retiro, Santa Efigênia, 25 de março, enfim, para todo esse pessoal que é empreendedor nessa região, nós voltamos com o nosso podcast, trazendo bastante informação a respeito do dia a dia daquele que empreende em São Paulo. E a gente começa esse programa, né, de reinício do podcast, recebendo aqui duas figuras que entendem do que a gente vai falar, que é essa região e do trabalho do empreendedor dessa região. Estou recebendo aqui também as pessoas que nos acompanham para poder já fazer até uma, né, Karen? Fazer um videozinho à parte para colocar e disparar aí para vocês pelas redes sociais, para vocês estarem aqui, sempre lembrando do nosso canal. Eu espero que você assista, se inscreva, aperta o sininho, participe pelo Instagram, pelo YouTube, porque quanto mais gente estiver assistindo, quanto mais engajados nós tivermos, melhor e mais resultados a gente consegue ter com esse podcast. E recebendo então, vamos lá, para os dois. Aqui, Neilson Paulo, presidente da Simp, Wagner Rossi, empreendedor. Eu começo com o Wagner. Tudo bem com você, Wagner? Maravilha, Maurício. Estamos aqui novamente aí com o retorno do podcast. Quem pode, pode. Um abraço a todos os empreendedores do Brás, pessoal dos carrinhos, pessoal da sacola, o pessoal que está aí, chega de madrugada na rua, fica até às 16 horas. Um abraço a todos. Nós temos muito para falar aqui no podcast Quem Pode, Pode, né? Sobre o que acontece nos bastidores aí do Brás. Estamos com o Neilson, com vocês, sempre nos ajudando. É um prazer retornar aqui com o podcast. Eu um pouquinho avantajado, Gordinho. mas estamos aqui, né? Mas é isso aí. Mas eu falo para as pessoas. Depois eu falo. Nilson, e aí, Nilson? Voltando então para o Quem Pode Pode podcast. Voltando, né, Maurício? Acho que poderíamos nem ter parado, porque não dá para parar, né? A gente está vendo mais uma vez a situação triste nessa região, que é uma região de muitos empreendedores. A gente fala do Brás, mas o Brás, ele hoje significa muito para o nosso país. Imagina você que nenhum outro estado tem a quantidade de polícia e GCM circulando. Muitos dos estados não têm a quantidade, e pior, que não é para resolver o problema da. Espera aí, Nilson. Era só para falar oi, tudo bem. Já começa. Espera aí. Calma, Volta é calma, grande. calma. Não, Calma que tem mais tempo para falar. Mas Era só para você dar o seu alô, Nilson. Alô, estamos aí, povo do Brás, empreendedores. Vamos que O cara vamos. já puxa uma segunda, se não segurar, ele vai Vamos que embora. vamos. Hein? É, faz parte, Maurício. Vamos nessa aí. Mas então eu quero chamar a atenção para vocês, porque é bem sugestivo, e agora falando sério. Brás em Chamas é para chamar atenção? É claro que é para chamar atenção. Por que Brás em Chamas? Porque nós temos acompanhado aí os vários problemas que acontecem nessa região. Eu ouso dizer aqui, eu não conheço a realidade, não é um lugar que eu frequento com tanta assiduidade, né? Mas eu lembro, eu estou com 65 anos, eu lembro que quando eu tinha 4 ou 5 anos de idade, eu estou falando do que eu lembro, e antes disso já existia, as compras que minha mãe e minha avó, minha bisavó faziam, era onde? No Brás, a região do Brás, onde era uma região onde se concentravam ali várias confecções, vários lojistas, vários camelôs da época já, que faziam os seus produtos e ali levavam para poder vendê-los tanto no atacado como no que se chama hoje de atacarejo, né? Que é atacado com varejo, um preço diferenciado, enfim. Eu lembro disso e lembro também que desde aquela época, desde a década de 60, eu estou falando de onde eu lembro. Mas é antes. Eu estou falando de onde eu lembro. Para ninguém ficar depois falando que antes ou qual ano isso aconteceu. Mas desde a década de 60, eu ouço aquele problema sempre com relação aos camelôs, polícia correndo atrás de camelô, pode vender, não pode vender, pode vender, não pode vender, enfim. A região do Brás sempre foi um polo de comércio popular extremamente importante para São Paulo,
para a cidade de São Paulo, sempre foi reconhecido nacionalmente pelos preços e por abastecer as outras praças, tanto de São Paulo como do país, desde essa época, e os problemas só se acumulam. Eu vou fazer aqui um breve apanhado, se eu tiver errado, vocês, por favor, me corrijam, Não, por mas a favor. gente teve o quê? Desde essa época vem a evolução, aí os camelôs, tal, não sei o quê, a gente vem vindo, da década de 60 eu vou chegar lá no Pita, no Celso Pita. Vamos dar um jeito, vamos arrumar esse negócio de camelô. Não consegue, não consegue, não dá certo. Aí vem Hannah Garibe, vem um monte de cara, vai preso um, vai preso outro, morre sindicalista ligado ao Do segmento, sindicato, né, dos camelô, dos isso. camelôs. Eu acompanhei isso na época na Rádio Record, estava na Rádio Record. Vem Marta Suplicy, fala, não, vamos arrumar tal, deram um terreno para os caras lá, que era da União, o pessoal, tudo zoado, o terreno, os próprios empreendedores começam, arrumam um terreno, limpam, fazem os boxes. Vamos. Cada vez que eles conseguem resolver o problema, vem alguém e fala: não, tem uma solução ainda melhor e piora. E hoje a gente tem lá, para o que era a Feira da Madrugada, um shopping, uma construção monumental, bem bonita, cara pra caramba, e que não atende e não dá conta de atender. E pior ainda tem um contrato todo zoado, maculado, porque para construir ali deveriam ter feito outras ações, como moradia, UBS. Isso aí ninguém vê, fecha os olhos. Então, nós temos ali um elefante branco, né, irregular, de acordo com o contrato que foi assinado, e aqueles camelôs, aquele pessoal que estava na rua, que deveria estar lá dentro, continua do lado de fora, e a gente vê o constante problema, né, de polícia, GCM, Polícia Militar, correndo atrás de empreendedor. Porque o pessoal fala camelô é empreendedor. Porque o camelô não é Nilson, ou não é Wagner? Sim, isso O mesmo. camelô, o cara vai lá para vender o negócio, ele tem que comprar o tecido, levar para cortar, levar para. Então, tem o cara do corte, o cara da costureira, a embalagem, aí vai lá e vende, e na hora de vender tem que ficar trocando tapa com a polícia, o cara que quer trabalhar, né? E o Brás está assim. Semana passada a gente teve aí um confronto, senhora tomando rasteira de polícia, né? Uma senhora tomando rasteira de polícia. Ela falou, polícia covarde, né, meu? Porque não vai lá na favela do Três Cocos dar rasteira em ninguém. Se for dar rasteira em alguém lá na favela do Três Cocos, não sai mais, não acha mais. Mas bater numa mulher ou num trabalhador nessa região, aí pode. Enfim, o Brás em chamas, por quê? Não se resolve nada. Desde a década de 60, e a gente vai tentar entender qual é a vantagem disso e quem está se beneficiando desse problema que nunca tem solução. Começo com quem? Com o Neilson ou com o Wagner? Fala para mim. Neilson? Vou da experiência, pode botar o Neilson, Neilson. você foi presidente lá dos camelôs, não foi? Ou pelo menos trabalhou com. Eu não lembro do cara que eu fui. Afonso. Afonso José da Silva. Afonso José da Silva, estava na isso. Rádio Record, fui lá cobrir. Justamente. Então, o Você, que acontece nessa região que todo mundo quer estar lá e ninguém quer resolver o problema? acontece que, desde que a humanidade é humanidade, as pessoas, eles caracterizam como pequena, querem se submeter aos caprichos de um grupo. Essas pessoas buscam a sua independência e não cede e não tem para que ceder, porque o ser humano ele vive de expectativa e de sonhos, né? Como nós já vimos tantos e tantos outros pequenos que se tornaram grandes, todos eles têm um sonho e os seus filhos é a grande força para isso, as suas famílias, suas raízes. E nós começamos o primeiro programa entre nós falando camelô raiz, que é o empreendedor raiz. Você sabe que incomoda muito o sucesso e essas pessoas vencem, Maurício, sem a ajuda do poder público, sem a ajuda do poder econômico, por muitas vezes as mentiras que se diz na mídia. Por isso que quem pode esse canal através de você, do Wagner e de outros companheiros, é um canal para que esse empreendedor e outros
tem a liberdade de poder se expressar, né? Queremos dizer que você está aberto, que vocês pode e deve participar. Quando a gente não se curva, como esses homens e mulheres, muitos, até jovens, a gente provoca tudo isso aí que você vê que não é de hoje. A situação do Brás, que o Brás hoje, poucas pessoas sabem que acumula diariamente mais de 1 milhão de pessoas por dia, se nós somarmos o ano, o nosso país não tem a circulação de brasileiro e de outras nacionalidades, mas nós somos desprezados, mas não esquecidos, e não ignorado pela sociedade. Por quê, Maurício? Porque ao longo do tempo, nós atraímos centenas e centenas de milhares de pessoas para o nosso comércio. Ficou muito pouco, é muito pouco o Brás, que aí, como você sabe, nós se estendemos para Pari e Canindé. Olha o tamanho da força e o que surge na cabeça das pessoas. Ali tem muitas pessoas que nunca e não sabem o que é um tripé. Mas por conta do poder econômico e financeiro, por aí na sua articulação, como carta marcada, foram perseguindo essas pessoas. Cada vez, ou eliminando, matando um, ou criando algo para criminalizar nós, que nós estamos irregular, que nós estamos como que se nesse país tudo fosse limpo e correto. Eu quero ver quem tem a dignidade e a coragem e a força daquelas mulheres que lá estão, que é a grande maioria, daqueles homens que lá estão, daqueles jovens que lá estão, que, por sua vez, não teve tanta oportunidade na vida. E quem teve acabaram perdendo de alguma forma. E hoje, como há muito tempo, vem sendo perseguido aí de uma maneira cruel, covarde, criminosa. Porque quem comete crime são eles que nada têm a oferecer de contrapartida. Primeiro, eles criminalizam a mim e a qualquer um dos trabalhadores. Imagina você que ele aponta extorsão, aponta tudo que você possa imaginar de negativo, mas não reconhece a força daqueles que fizeram com que um dos maiores bairros do mundo, tivesse essa força e fizesse com que os gringos se preocupassem com a gente. Os gringos estão preocupados com a gente. Quando fala Brás de 25 de março, nós estamos falando de um corpo só, de uma alma só, de um povo só. Imagina você que os gringos estão preocupados com a gente. E quem aqui está se acovarda a não poder ajudar. E não é mais hoje, Maurício. A gente só apontar quem tem comércio, quem tem grande comércio. É apontar para aqueles que perseguem, que é aqueles que fazem a vontade, que não é do povo, e aqueles que não merecem, nem hoje. E se vocês aí abrirem os olhos, e nem nunca, eles vão bater nos seus bairros, eles vão pedir o seu voto, que é o valor, que é a força que nós temos. Quando vocês entenderem que o voto e a condição da nossa vida, infelizmente, é a política. Mas para nós empreendedores, nós nunca vamos parar. Nós vamos sempre seguir em frente, porque é uma causa gloriosa, linda. Deixa eu interromper um pouco você, Nilson. Eu queria perguntar para o Wagner o seguinte, colocar o Wagner nessa conversa. Eu lembro lá que tinha a tal da TPU, né? O tal do TPU, que é o termo de permissão de uso, que o pessoal podia ter lá um espaço. Gente, parece um documento tão bonito, né? TPU, termos de permissão de uso. O cara poder colocar um plástico no chão, um tripézinho, alguns com tripé, outros com plástico no chão, colocar as mercadorias lá e vender. E aí, o que fizeram? Tiraram essa TPU, não existe mais. Era um documento outorgado pela prefeitura, acabaram com isso e aí é óbvio, todo mundo fica irregular. Wagner, qual é o que alegaram para tirar a TPU? O que alegam para não permitir que esse pessoal que construiu o Brás, que construiu a fama do Brás, lojistas que ainda
além da loja, ainda tem uma outra linha de produtos que também vendem lá na rua, através dos camelôs. Por que tiraram essa TPU? Qual o objetivo? Como é que você analisa a situação desse pessoal hoje? É. Maurício, o que o Neilson fez uma colocação ali bem valiosa, né? Hoje, ali é um só povo. Um só povo, quando ele colocou todo mundo, ele se resume em um só povo. E o que acontece? O pessoal que trabalha no Brás, eu vou responder sua pergunta, mas antes eu quero fazer uma colocação aqui. O pessoal que trabalha no Brás, se ele soubesse a força que tem, por que que eu digo a força que tem? Porque foram eles que construíram aquilo ali, como você falou no início. Aquela 25 de março, o Brás, Pari, Canindé. Não foi só os lojistas, as lojas que lá estão. Foi o comércio de rua que fez isso daí acontecer. E quando você colocou no início que a prefeitura vai ajudar, a prefeitura vai fazer, a prefeitura vai organizar. Então, desde 15 anos atrás, Mas, pô, desde 20 anos atrás, muito mais. entendeu? O pessoal tá falando agora a prefeitura vai arrumar um caminho e nunca arrumou esse caminho. Quem arrumou o caminho? Foi as lideranças que se levantaram a bandeira e falou assim: vamos construir? Vamos construir? Vamos. É que nós não vamos falar nomes aqui de pessoas que se destacaram rompendo o medo, Exatamente. rompendo, sabe, aquela situação de opressão. Eles romperam muito a opressão. E tentaram, não, vamos fazer, vai dar certo, nós vamos fazer. E se fosse falar que cada nome de pessoas que partiram dali, acreditando que isso ia dar certo, uma certa ocasião, a prefeitura fez um convite que iria fazer um cadastro. Lembra, Nilson? Que foi todo mundo lá para a subprefeitura. Mas é uma loucura, cara. Acho que uns 70 milhões de pessoas. Pra provocar. Para provocar e arrecadar. Pra derrubar. E arrecadar. Arrecadar pra derrubar. Não, vamos dar a licença para todo mundo agora. Aí Mentira, todo mundo cara. foi lá e pagou o dinheirinho. Só ali, eu não vou nem me arriscar a dizer quanto que eles levantaram ali de valores. Aí cancelaram todos os TPUs. Tanto de quem tinha dentro da feira da madrugada, como quem estava na rua também. Tá vendo como Deixaram aproximadamente 100 e poucos TPU, Nilson. Hoje tem 80, 87 TPU. Hoje tem 87 TPUs ali. Eu não sei se esse número é oficial. É oficial, É 87. Foram 87. caçados todos. Eu até entendo, Maurício, que a situação que o país está hoje, sabe, por que que lotou? A pessoa ficou desempregada. O que que restou para ela? Vou empreender. Eu vou para o Brás, porque ali tem um movimento de pessoas, eu vou vender água, eu vou vender cachorro-quente, eu vou vender chocolate. E a pessoa, então, se estendeu para o Brás. E acabou indo para o Brás. E a gente, o que que nós vemos hoje lá no Brás? Nós vemos um povo que é um povo sofrido. Eu tô lá no Brás, eu cheguei no Brás, Neilson e Maurício, 2000, aproximadamente 2010. Antes, pô. Não, eu fui oficial mesmo 2010, 2008. Eu te recebi em 2007. 2007 para Você 2008. Você e o Rogério, a Taliba, por aí, foi isso mesmo. Oswaldo, foram me visitar no escritório em 2007. 2007. É? E esse tempo todo, Maurício, 18 anos. a experiência que eu tive ali naquele local, lá no Brás, é um local onde o Brasil inteiro ele quer visitar o Brás. Por quê? Porque ele não visita só o Brás, ele visita o Brás, Pari, Canindé, 25 de É uma março, conexão, Bom cara. Retiro, Santa Efigênia. Até as pessoas querem criar ou estão criando um outro espaço. Você vê lá na Bahia, Feira de Santana. Criaram. Já criaram um mega shopping lá, ok? Né? Pois é. Goiânia, Já tem um monte. Minas Gerais, Já tem um monte. Turitama, Toritama, Caruaru, Santa Cruz de Capibaribe. Santa Cruz de Capibaribe. É. Só o quê? Fortaleza, Maurício. Fortaleza. Já tem feiras assim. Fortaleza tá crescendo também. Foram tudo fruto do Brás. Por que que a pessoa hoje... São Paulo é uma luz, É né, uma Wagner? luz. Pro Por que nosso que a país, pessoa cara. hoje não quer falar assim, poxa, eu não quero ir para São Paulo? Porque ela vem para cá, é um tumulto. A pessoa que tem loja fora
e vem para São Paulo, ela vem aqui, qual a intenção? Eu vou alugar um hotel, vou ficar no hotel, faço minha compra, vou pro hotel, ok? E circula aqui. Mas ela passa na rua, é polícia batendo numa senhora. É. Aí a pessoa tá passando, a polícia pegou um rapaz que estava com um carrinho, Carreteiro. jogou spray de pimenta nele, jogou ele pro chão, a pessoa fica assustada. O quê? Quem Então, que vai vir pro lugar desse? quem quer vir para cá? E a prefeitura, em vez de analisar isso, Eu vou fazer. Sim. Eu vou falar para você uma coisa. Eu disse que não é um lugar que eu frequento muito. Sim. E não frequento muito exatamente por causa disso. Olha aí. olha aí, Exatamente por causa disso. Porque na 25 de março, por exemplo, 25 de março, é óbvio, eu não gosto quando eu tenho que comprar alguma coisa, por exemplo, que eu vá usar em estúdio, alguma coisa. Você sabe que tem a Santa Ifigênia. Eu vou relutando, mas por quê? É muita gente, nós não temos, ali não tem esse problema, mas nós não temos segurança. Então existe o quê? A ausência do Estado na hora de dar segurança para a população, e o Estado de polícia só aparece para dar pau em quem está trabalhando. Então, veja bem, quando não tem polícia batendo no camelô, também não tem polícia para segurar o cara que vai me assaltar. Então, veja bem, é faixa de Gaza para mim aquilo. Pior. Não, pior não é não. Pior. Não, não fala isso, que você não sabe que a faixa de Gaza está É. acontecendo lá. Não é pior. É, mas Mas eu estou falando faixa de Gaza no sentido figurado, por quê? Porque é confusão, não tem segurança, do ponto de vista de eu poder me deslocar lá na loja, comprar e não ser assaltado, e a polícia só chega para pegar o cara que está trabalhando, vendendo alguma coisa lá, ou seja, não vai pegar não está atrás de me dar segurança, está atrás de resolver alguma coisa ou criar alguma dificuldade para que depois vendam facilidade para esse pessoal. É. Eu vou dizer uma coisa, você me falou um dia aqui, ô Wagner, do número, né, de ônibus. Você fez uma conta breve aqui de quantos ônibus vinham para o Brás de várias regiões, e a gente Sim. fez uma conta de quantas 400 pessoas. a gente fizemos uma conta, aproximadamente um ônibus ele carrega 48 passageiros. Vamos colocar 50? Sim. Um ônibus, 50 passageiros. Se cada ônibus, a pessoa sai lá de Minas Gerais, sai do Rio de Janeiro, vamos colocar um mínimo, R$ 5.000. Para gastar aqui. O Pra cara gastar, sai, isso é o o mínimo. cara vai comprar para vender na loja O dele e tal, mínimo, ou vender, R$ 5.000. ele vai gastar uns 4, 5 pau, com certeza Então ele vai vamos colocar para 5 mil? compensar a viagem. Então 5.000 vezes 50, quanto que dá? 5.000 vezes 50, 250? 250 pau. Vamos colocar que 250 mil. nós temos aqui, vamos falar de 300 ônibus. Peraí que eu já faço a conta. Faz a conta, para você ver. Isso só de ônibus. 250 mil, não é isso? Vezes 300 250 ônibus. mil por um ônibus, vezes 300 ônibus, dá 75 milhões. 75 milhões só ônibus. Eu não estou falando de van. Eu não estou falando daquela Isso- empresa que só compra em atacado. isso é errando muito. Errando ainda. Errando Eu não muito. estou falando pouco não, dos Maurício. taxistas que rodam ali no Brás. Você entende? Eu não estou falando de nada dessas outras situações. A pessoa que vai lá comprar no varejo, quantas pessoas circulam ali por dia ali? Exatamente. Quantas Vem de- pessoas? Vem de trem. Vem de trem. Então, Carro o que próprio. eu vejo ali? Ali é um local que você fala em rentabilidade, em finanças. Tem finanças ali. Tem movimento financeiro ali. Tanto que muitos bancos querem cair. Quantos bancos já nos procurou, Nilson? Vários. Para poder, Vários. colocar ali, abrir uma conta? Vários. 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 Então, o que Mas que eu... eles só querem usar a gente, pô. Só isso daí. E se Como fortalecer. tudo que acontece ali. Maurício, ali no Brás, nós temos associações grandes ali no Brás. Temos a Simp, temos a associação Alô Brás, É que o governo só protege elas. tá entendendo? Só E acha que é elas que E ela deveria apoiar mesmo o camelô, Mas o não apoia. empreendedor. Ela Ela- poderia apoiar, e Não não é isso que apoia. acontece. Não apoia. não apoia. O cara tem a coragem de falar que ninguém vai trabalhar na loja dele porque quer ficar na formalidade. Isso é um absurdo. A formalidade hoje, no nosso país, rege muitas coisas. E aqui, voltando... Mas pra- peraí, a informalidade, ela acabou. Ou pode ter acabado para quem quiser. Você tem a MEI. Sim. Então, a MEI, Ele- o camarada, o camelô hoje é outro cara. Por isso que a gente fala Eles, que é são, eles O- têm o meio, a maioria. o camelô, ele tinha lá atrás, quando eu tô falando lá de 1900 e Guaraná com rolha, era só no dinheiro. Sim.
Meu, o cheque não existe mais hoje. Cheque é uma coisa que você olha que você fala: "Que é isso, né?" Dinheiro já é uma coisa difícil que a gente usa cartão. Agora, hoje você compra pipoca com o telefone celular. Nem, cara, você Sim. faz um Pix para o cara e o cara já tem o QR Code. Quer dizer, você não precisa nem pedir a chave Pix, o pipoqueiro, você vai lá, aponta o Bateu, celular, já faz o Pix para o cara. Então, e esse pessoal que estava nessa informalidade que a gente está falando, ele não está mais. Por quê? Porque ele passou a ter o quê? Uma maquininha para poder receber, então ele tem uma MEI, ele tem a maquininha, os bancos adoram, né, montar, dar maquininha para o pessoal lá, porque Sim. aí consegue pagar uma taxinha. E aí eu percebo o quê? Esse camarada ele tem a taxinha da máquina, é interessante, porque tem um monte de cara lá. A taxinha da TPU, é um monte de gente, vamos tomar um dinheiro lá. Então nós estamos falando desse volume de grana, Wagner e Nilson, e você que está nos assistindo, que a gente começa a entender o porquê que todo mundo mete o bedelho lá. Porque se aquilo está se auto regulamentando, está dando certo e começa a dar confusão e atrito com quem, responde pela administração pública, aí eu vou dizer para vocês a palavra correta, isso aqui é corrupção. É eu criar dificuldade para vender facilidade. A gente teve recentemente lá o tal do Badra, lá, eu lembro que eu até fiz uma matéria disso. O Badra, quem que é? É o cara que lá em Brasília prendeu, não vou lembrar o nome do governo, depois eu lembro o nome do governador lá, do Distrito Federal, que era um esquema de bilhão lá com lixo e tal. E esse Badra é um titulado. Cara titulado, o cara tem título, doutor diz, gosta de cavalo, bons Aham. relo é aquele cara playboyzão, né, que ele só serve, na verdade ele não é ninguém, ele serve ao comando dos bandidos, né, Do da mal. classe do mal. E aí ele fica lá e ele foi presidente Circuito de do compra. circuito das compras, e aí quando descobriram, acho que talvez até com a matéria que a gente fez que lembrou que esse Badra nada mais é do que um bandido que tinha que estar preso, e aí some ele e entra outro. Aí some ele e entra outro. Tem um outro lá também, o tal do Mineirinho, Mineirinho, não é isso? Que menininho, estava Elias. É. vendendo espaço no estacionamento, chamando o pessoal para comprar espaço no estacionamento, e depois que vendeu lá 3, 4 dias, todo mundo vendo isso. Depois de 3, 4 dias, todo mundo pagando um Jota lá para ele, o Jota eu tô falando de dinheiro, pagando uma graninha para colocar um tripézinho lá no estacionamento, vem o prefeito, Ricardo Nunes, vem o prefeito e fala: "Não, não pode isso, porque aqui é estacionamento". E o dinheiro dos caras? Então o que estão fazendo com esse pessoal é levando para lá e para cá e tomando a grana deles. Então nós estamos falando para onde foi o dinheiro que o Mineirinho levantou? Para onde foi o dinheiro da TPU, que já era um documento, foi dado? Ah, mas eu tiro a hora que eu quero. Então não adianta, eu vou te pagar um negócio e eu não sei quanto tempo vale. A corrupção é o que me parece ser a dona do negócio que interfere diretamente na existência desse comércio popular, não informal, popular, e que tem sim as suas formalidades. Gente, A força, né, Maurício? o camarada vai lá, compra o tecido, esse tecido, mas ele não paga imposto. Paga, todo mundo paga imposto. Não existe quem não paga imposto, gente. Quando você compra uma calça jeans, 40% é imposto. Então você paga imposto em qualquer coisa que você compra. Ah, mas nessa cadeinha, quer chegar até quanto de receber imposto, né? Então essa informalidade não existe mais, gente, vamos combinar. Maurício, Agora eu quero saber o seguinte, o lance da corrupção, porque se quem tem que arrumar nunca arruma, coloca sempre alguém zoado para tomar conta do negócio. Não é competência, né, meu? Competência, eu não sou competente para alguma coisa, mas posso aprender. Agora, todo mundo é incompetente? E toda a incompetência gera num gasto desse pessoal e alguém fica com esse dinheiro? Aí não é incompetência, é corrupção. hoje lá no Brás, que nós estamos aqui com um programa que é Brás em Chamas. Por que Brás em Chamas? Por quê? Tá pegando fogo. Ali todo dia você vai pro Brás trabalhar e você não sabe o que vai acontecer hoje. Claro que nós também aqui, nós entendemos que o movimento cresceu muito de pessoas ali no Brás. Também. As pessoas ficaram, muitas pessoas desempregadas. Pessoas que vieram de fora do país.
e não tinham o que fazer, e se fizeram o quê? Vou trabalhar no Brás. Justamente, é isso aí. Então tá lotado Então, de gente que ficou desempregado sem ter condições de manter o seu lar, manter a sua família, tem que levar a comida para casa. O que ela foi fazer? Ela foi empreender ali no Brás. E quem é o órgão responsável que teria que orientar, ajudar e prefeitura. fiscalizar? A prefeitura. Só. Mas ela orienta, Não, ela fiscaliza só faz isso. e bate. É. E bate. Porque sabe o que é o estranho, Maurício? O estranho é o seguinte, ó. Nós temos lá, como que chama a polícia que tá lá? É a delegada? É isso que fala? Delegada, eles... Polícia Coisa de delegada. delegado. É. Então o que acontece? Um dia, tá todo mundo no Brás. E a polícia passa por todos. E não faz nada. Ok? Poderíamos dizer que está prevaricando? Por quê? Se tem uma situação ali que não faz nada, mas aí passa o dia. Só que daqui 3 dias, vem a prefeitura e bate em todo mundo porque não pode. Justamente. Agora não pode. Ontem pode. Amanhã pode, mas depois não pode. Então fica essa situação de pode e não pode, pode e não pode. É o podcast, né? Mas, Aqui é quem pode, lá é quem não pode, então- pode e não pode. Maurício, falando aqui e voltando só um pouquinho lá atrás, quando eu disse que é pior que a faixa de Gaza, porque assim, a faixa de Gaza tem um outro país que fala que se foi agredido. Aí por isso que ele justifica os ataques, nesse sentido. Porque aquele empreendedor ali, eles não agrediram ninguém. Então, é essa a diferença quando eu digo que é pior, porque nós não agredimos ninguém. Nós fizemos com que as coisas ali acontecessem. E o pior ainda, Maurício, que aqui, ao invés de nós discutirmos o que é de melhor na nossa região, a gente está discutindo o Brás em Chama, teria que ser o contrário. Aqui era para que nós aqui tivesse esse canal de oportunidade para dizer para quem está lá, para quem não está indo para a nossa região, é dizer para o comércio que precisa que venha. Porque eu não quero acreditar que nós estamos abrindo mão de tributos de pessoas que vêm para a nossa região comprar, fazer a sua compra e levar para outra, né? Para o seu mercado. Então, este programa teria que ser agora, nesse momento, no momento que o país, que o mundo está em crise, né? Que é vergonhoso que acontece na nossa região, teria que ser esse programa, Maurício, dentro do que eu esperava, do que você espera, que o Wagner espera, e o empreendedor, deveria ser, senhores, o Brás te chama, não o Brás em chama. Nós deveríamos estar apresentando para a sociedade, para quem está do outro lado, que é importante a manifestação dele, compartilhar o que nós estamos dizendo. Essa rede, que é uma rede importante que o Brás, as pessoas estão no Brás, mas o Brás está no país todo, em outras regiões. As pessoas adquirem o que é nosso. Então, autoridades, senhores aí, espertões, dono da razão, da caneta, ajude não só o Brás, ajude ao país, porque o São Paulo é a grande bandeira, é a grande luz para o nosso país. São Paulo tem uma importância significante. E vocês estão fazendo toda essa... né? Brás te chama, empreendedor. Brás te chama, comprador. Essa é a realidade. Essa é a verdade, Maurício. Não dá para a gente ficar aqui implorando. Implorar o quê? Vou voltar aqui. Maurício, deixa eu fazer uma colocação assim. E a gente aqui tem uma meta aqui. Desse programa, quem pode, pode. Quem pode, pode. Quem não pode, se sacode. Se sacode. Quem pode, pode. Quem não pode, se sacode. E nós vamos falar aqui no podcast, os bastidores do Brás. O próximo programa. Se prepara que nós temos um convidado no próximo programa, Maurício. Entendeu? A voz da experiência. Os bastidores. Toda a tramóia que tá por trás. Os bastidores do Brás. O que acontece no Brás? Por que tudo isso daí? Por que isso está acontecendo? Por que esses pontos negativos?
Tá Porque por só trás. ponto negativo, Não- só ponto negativo. Num primeiro momento, a gente pode ter a seguinte ideia. Estou falando para quem está de fora. Gente, meu papel aqui, o podcast, eu só apresento. E Sim. apresento do meu jeito. Sim. Sou apresentador, sou o âncora do podcast. Eu não vou atrás de pauta, a pauta que me é entregue, e aqui a gente vai fazer do jeito que eu sei fazer. Então, sou jornalista há 40 anos e nunca passei pano para nada. Eu não sou Rede Globo que ganhou porque não falou. Eu É. não ganhei nada porque eu falo. E aqui a ideia é essa daí. Vamos lá. No primeiro momento, quem está de fora imagina o seguinte. Bom, começaram lá a brotar os grandes shoppings, né? Qual é aquele shopping que você tinha escritório lá? Megapolo. Megapolo. Bonito, bacana, tal. Então você pensa, bom, o empreendedor desse shopping, né, não quer ter camelô na rua. É a primeira ideia que se tem. Mas é errado. Por quê? Porque, na verdade, o camelô lá da rua é o chamariz para um público que vai comprar na calçada. Ele se No compra de tripé. tudo. Quer comprar baratinho, Agora, compra. Quer comprar cara- caro, compra, né? O cara que quer comprar no Megapolo da vida, tem ainda Megapolo? Tem. Né? Tem, pô. Que é bonito. Fui lá ver, tomei um É. café lá. Então você tem uma área para você tomar um café, para você ficar conversando, para você ver as lojas, um perfume legal, ar-condicionado, gente bonita lá nas lojas para te atender, não é isso? E essa é a realidade. Então quem está nesse nicho vai para cá. E quem é popular vai para o popular também dos shoppings, que também tem, Vários. e tem ainda os lojistas e tem ainda a rua. Ou seja, você tem uma escala de frequência, e é aí onde entra esse movimento gigantesco do Brás e da região, porque você tem uma escala que atende todos os públicos, desde o popular até aquele empreendedor de outras localidades do país que vem abastecer suas lojas aqui, seus comércios nessa região. Estou falando bobagem? Não. Então não existe, num primeiro momento, não existe, ou pelo menos na minha, não ingenuidade, mas na experiência que eu tenho, não existe aí uma animosidade entre lojista, como o Wagner falou, que tem lojista que também tem barraquinha lá. Então não existe animosidade entre um tipo de comércio e outro. O que existe e aí não é animosidade, é que eu estou falando, o lance é corrupção, gente. É a interferência proposital do Estado, né? Enquanto prefeitura, enquanto Estado municipal, se utilizando da força beligerante, né? do fardado, seja GCM ou policial militar. Para quê? Para controlar uma situação irregular que eles mesmos criam irregularidades. Se tem a TPU, né? Como é que é? Termo de permissão de uso. Isso. Para usar, olha, você pode usar. Qual é aquele pessoal que começa a vender à noite e vai até de manhã? Tem um pessoal que fazia isso, não tem? Não, ainda tem, ainda Ainda faz tem. ainda. Expositores, né? O pessoal vai lá e É. vende. É, Então os começa lá de expositores. tarde, lá as lojas fecham. Eu fui lá um dia. As lojas fecham entre aspas, né? É. Que as lojas, feira da madrugada, o pessoal vende as coisas na rua porque fecham as lojas, eles expõem os produtos deles. Beleza, beleza. Eu fui lá uma vez. Começou que eu parei o carro, beleza, tal, pode deixar aí, já dei um dinheirinho lá pro cara lá para tomar conta do carro, beleza? As lojas, a maioria abertas. Por quê? Porque eu conversei com o lojista, eu falei, mas não era só o pessoal da rua? Ele falou, só que esse pessoal de rua, que está na rua, atrai um monte de gente. Também. E esse monte de gente compra tanto na rua como na minha loja. Então, o que eu estou falando aqui tem sentido, não existe animosidade Não tem. entre um e outro. Quando vem a prefeitura, né, o Estado, vai lá e tira a possibilidade desse cara vender na rua, ele está fechando a loja à noite. Por que o cara vai abrir para quê? Aí o cara vai lá e insiste, porque ele precisa trabalhar. E aí ele está o quê? Irregular. Mas por que ele está irregular? Porque a prefeitura tirou o tal do TPU, tirou o documento. E não fez outro. É isso E aí. não Então- deu outro. Então é o que eu estou falando. E aí vem, cadê o judiciário? Esquece. Cadê o judiciário? Não, ele dá pra perseguir. Cadê o caras lá, legislativo? camelô. Cadê É. o legislativo? A gente entrevistou num Esquece. programa, acho que foi o último programa que a gente fez, Adilson Amadeu. Adilson Amadeu. Não, porque ele reconheceu que tem que ajustar isso aí no Tá. sentido.
Tá, tudo bem. Só que ele foi lá no programa e eu lembro que depois de uns 4, 5 dias ele já estava se abraçando lá, que deu certo, né? O programa foi pro ar, ele deu umas pauladas e depois, uns 4, 5 dias, o Wagner me mandou lá uma fotografia dele já enturmado lá com os caras, que aí receberam ele rapidinho, né? Depois que ele participou do podcast. Mas enfim, tô falando bobagem aqui, Wagner? É. Né? Tô não, né? Eu lembro, cara, que tem cabeça boa. Então vamos lá. Adilson Amadeu, da região, conhece tudo. Beleza, e aí? Resolveu o quê? Nada. Então, o Legislativo, fizeram quantas CPIs já disso daí? Uma renca. Se Então eu vou precisar. falar: Legislativo, Executivo, Ministério Público entra, sai, e não chega em conclusão nenhuma, então eu vou dizer para você. O Wagner deu aqui o número, o negócio. Só de ônibus, diariamente, e eu vou mudar o negócio, Wagner. Vamos, ó, cada um sai com R$ 1.000 para vir para cá. E não compensa nem a viagem. Mas vamos colocar R$ 1.000. Então, cada R$ 1.000, 50 dá 5 conto, não é isso? O mínimo que você possa pôr, nós vamos falar por dia de R$ 2 milhões. Está dando 75 a conta, né? Então, se você dividir isso daí, dá 5 milhões só. 5 milhões por dia, vê quanto é que dá isso no mês. E dentro, Então, da, vamos e dentro lá. da feirinha, cortando dentro da feirinha, que era 5.000 bancas. 5.000 bancas. 5.000. Isso só no espaço da feirinha da madrugada. Se cada um gastasse 5.000 por dia. Era o que faturava cada. Em Box. média, porque era tudo atacado. Mas Imagina. Então, vocês estão Ok, entendendo? 25 milhões. eu aqui em Vocês estão particular. entendendo Sim, o mas- volume? Peraí, vocês estão. Sim. Para quem não está entendendo, quem está Tá. nos assistindo e não está na região, ou às vezes está e não consegue ter dimensão, para parar de pensar esse número, é importante, ô Neilson. Não, deve. Porque aí, quando nós estamos falando aqui, nós estamos falando de 75 milhões dia, mas, que chega nessa região mas através dos ônibus, mas aí tem o lojista. Quanto que essa região movimenta? É muita grana. claro. E aí o olho do abutre, né? Olho do carniceiro. Opa, legal, vou pegar uma grana aí. Mas- Aí entra, ó, os Paulo Zu da vida, os Badra da vida, Mas- os Mineirinho da vida, mas- e se acerta e se imiscui com legislativo e com judiciário, com executivo. E aí a situação nunca se resolve, porque o dia que resolver, acabou a mamação, acabou a mamata, Então, vamos acabou lá. a teta. Veja bem, o que eu tenho a dizer aqui para quem está aí do outro lado. Tudo isso que nós estamos falando é importante. Mas o mais importante, Maurício, é ver assim. Nós começamos o Brás, como você lembra, era lá, a gente saía da estação, já tinha aquele monte de camelô. Aí eles foram nos empurrando por conta de um comércio, que o comércio era ali, Lago da Concórdia, Rangel Pestana. Foram nos empurrando e nós criamos a Feira do Oriente. Eu junto com o Afonso à época. O couro comeu. Foram nos empurrando para a rua ali, Monsenhor de Andrade, onde é a feira que o Wagner ficou lá e teve uma luta lá com o pessoal. Foram nos empurrando. Fomos lá para o Pari. E agora nós estamos no Canindé. Então vamos lá, senhores. O que é real, que as pessoas, que a gente muitas das vezes se perde, às vezes a gente... O que aconteceu, mano? O que é a causa verdadeira? Às vezes a gente... Esses números que a gente dá, quando nós dá o número, ao invés da gente ajustar, despertar o interesse, a gente desperta a maldade. Ao invés da gente apontar para que esses números que nós aqui estamos falando sejam uma força para nos ajudar, muito pelo contrário. Está vendo aí? Nos maltrata, porque se tem alguém que sabe o que está fazendo, é por conta dos números. Por isso que às vezes eu me calo, porque às vezes a inocência daquele empreendedor que às vezes comprou um carro novo e tal, ele quer mostrar para as pessoas, porque se ele trabalhasse dentro da empresa, ele não compraria um carro, não compraria nenhuma bicicleta. E quando ele vai para esse mercado, trabalhando, e a importância disso é tão grande, Maurício, que o comércio estabelecido, veja bem, quer dizer, eles estão ali fixados. Nós não. Eles empurram, acreditando que vai nos matar. A gente
surge essa raiz, Maurício. O empreendedor raiz, o comerciante raiz, eles nos empurram. A gente surge de novo cada vez mais forte. E as lojas vão ficando para trás. Aqueles que não nos queriam começam a sentir falta da nossa presença. Aí vira essa loucura que aí está. Porque quem paga caro é por conta justamente dessa maldade, é o comércio estabelecido. Muitas das vezes paga luva muito caro. E eles não têm uma conexão. Só tem um jeito de nós mudarmos. Esse número que você está me dizendo é muito maior que nós poderemos, com pouco comércio estabelecido, fazer com que eles não pagassem absurdo. Fazer com que as pessoas, como eu disse para você, teríamos que ter aqui de dizer, não é Brás em chama, não, é Brás te chama. Atender o comércio estabelecido e dizer para eles, pode nos empurrar, e nós vamos ressurgir igual o fênix da cinza. Porque o que você Nós está falando, vamos, sim. o que você tá falando tem sentido. Porque quando você vai empurrando, pode ver. A gente saiu da região Não é do verdade, Brás Wagner? e foi expandindo, né, para Canindé e Pari, por quê? Ah, tira o cara de uma rua, põe na rua de trás. Aí a rua de trás começa a ter movimento. Pois é. Aí empurra mais para trás, e a outra rua vai tendo movimento. Ou Pois é. seja, essa expansão é o que eu falei no começo. A expansão para essa região toda se deu como? Com os camelôs. É. E se Que você contar. vai espantando força para lá e para cá, tremenda, para lá e cara. para cá, e eles vão crescendo. É uma Agora força- me falou, é uma força como era, tremenda, como Wagner. era o Pari? É. Como era o Pari? Não, Antes de os camelôs descerem. O Wagner fala Pari, agora imagina o Canindé. Como era o Era Canindé? abandonado, cara. Deixa eu te falar um negócio. Você falou agora um negócio de Paris. Cara, eu tinha o quê? Nossa, eu tô velho, hein? 15 anos. 15 anos. E o meu avô tinha um depósito de tambores ali no Tatuapé. Brasiltan, Politan. Era Brasiltan, depois passou para Politan. E ali na Rua Vilela, né? Na verdade era... Esqueci, onde é a Rua da York, que tinha York lá. São Felipe. Na Rua São Felipe, que é... A Rua Vilela é bem conhecida, ali do lado da Celso Garcia. Em frente você tem a Rua São Felipe, que vai sair lá na Marginal. Meu avô tinha um depósito de tambor ali, e tinha uma série de amigos naquela região. E eu falei que eu queria um relógio que tinha aquele negócio de cronômetro, Citizen Chronograph. Era um relógio que tinha um mostrador azul e tinha o cronômetro. Não sei nem para que eu queria aquela Não. porcaria, porque eu não ia mergulhar. Aqui é só Nunca garotinho, mergulhei. Maurício. Né, Wagner? É coisa... Não, era coisa de... Não, nem relógio. Não, nem relógio eu uso. Eu não uso relógio. Só uso aliança. E aí, eu queria um negócio... E eu fui lá, agora você está falando isso, eu fui nessa região do Pari, porque o amigo dele morava lá. E eu tinha 15 anos. Nós fomos na casa dele porque ele trabalhava vendendo relógio. Ele vendia relógio. Ele morava lá. E aí, naquela do viaduto, quando vem aquela que tem a pista, que tem a praça... A praça não, tem um canteiro no meio. Qual é o nome daquela Casa rua? de Campos. Carlos de Campos. Uma travessa da Carlos de Campos, o cara morava lá. Gente, eu vou falar para vocês uma coisa. Não tinha ninguém lá. Eu lembro que a gente foi, final do dia, tipo 6, 7 horas, vazio. Ruas vazias, ninguém. Aí nós fomos lá, viu o relógio e tal, não sei o quê, meu avô comprou. E a gente saiu, eu lembro, tô lembrando agora do trajeto. Fiz um remember agora, não tinha ninguém. Hoje já é outra Não. visão Hoje já. você, quando você sai do viaduto, você já enxerga a multidão. Não. Outra realidade. Outra E realidade. tudo, e tem tudo lá. Sim. Tudo você encontra lá. Potencializou, né, O cara? que você está dizendo, Wagner, é exatamente isso. E é o que a gente está fazendo. Quer dizer, ou seja, esse jogar para fora só tem aumentado a região, mas não tem resolvido o problema. Então, vamos tentar aqui. Deixa eu ver quanto tempo tem aí. Estamos com 48, 49. 12 minutos. Então vamos lá. Qual que seria a possibilidade, isso porque a gente vai vir com o próximo programa com os bastidores, mas qual seria a possibilidade de se viabilizar a colocação, a convivência pacífica e legal, do ponto de vista jurídico, legal dessas pessoas nesse comércio? O que se espera? O que esse pessoal espera? Não é o que o poder público quer, mas o que esse pessoal espera? Eu, no meu ponto de vista, primeiro lugar, já se colocaram centenas de gestões que procuraram resolver e não resolveram. Eu acho que estão esquecendo, e o trabalhador que aí está,
eles têm que se preocupar com isso, né? A sua maioria, porque eles não estão só no Brasil, mas está espalhado por esse estado que nos dá orgulho de viver e conviver com todos, né? A gente tá de braço aberto para quem venha para cá. Eu acho que nós tinha que ser uma escolha local. Os gestores, tem um senhor prefeito que não convive, nós tinha que ter eleição entre nós. Porque tem um comércio estabelecido que dentro, como você sabe, que tem um poder financeiro. Entendo que não são todos, mas entendo que são aqueles que há um interesse de submissão, de que você aí que está na rua, ó, abre os olhos, abra os olhos. Já chega um cego aqui que sou eu. Abre os olhos porque vocês estão prestes a ser criminalizados cada vez mais. Eles vão empurrar os senhores para o buraco. Os senhores estão sendo iludidos. Os senhores querem ficar de braço cruzado. Os senhores não querem usar a sua voz e o que o senhor pode ajudar, só falar. Se não fala, ajude aqueles que podem utilizar da voz, que pode poder ajudar. Porque a mídia tradicional está nem aí para vocês. Vão bancar para maltratar vocês e colocar o negativo. Nós aqui não estamos colocando câmera escondida não, senhores. Nós aqui é cara a cara, tete a tete. Aqui através do Wagner, através do Maurício Siqueira, que está colocando a cara para bater. Nós não estamos colocando câmerazinha escondida, não. Nós estamos colocando a nossa cara e dizer que não tem temor. E nós não vamos temer porque, Maurício, como eu já disse outra vez, quando o justo se cala, o mal prevalece. Você que está aí de braço cruzado, esperando que as coisas dê certo, se está bom para você hoje, cuide, porque o que está por trás, vocês acham que sabem, não sabem nada. Os bastidores do Brás vai ser contado aqui, através de um convidado. Não é isso, Wagner Rossi? É isso mesmo. E sabe o que eu vejo, Maurício? Assim, como que as coisas podem mudar? Quem é que sente o que o aluno está passando na sala de aula? O professor. O professor, ok? Quem é que pode sentir o que o doente está na maca de hospital? Quem pode avaliar aquela situação? O médico. O médico ou o professor? O médico. O médico, ok? Nós vamos agora arrumar uma solução aqui para vocês aqui do comércio popular. Vamos trazer pessoas formadas em Harvard, economista, e algo vai acontecer aqui. Vamos gastar aqui quase 1 bilhão para fazer o maior shopping aqui do Brás. E esqueceram de que existe um professor que está com os alunos, um médico que cuida do doente, e colocaram lá... O Badra. Ah, Bandidão. Não, e o duro. Não, e o pior, Maurício. O pior que o Wagner não quer dizer, dizendo nas palavras deles, coloca um CEO. Eu não sei que porra que é isso que pra mim... CEO. Eu não sei o que é isso. CEO Não. é a americanização do bagulho. É o diretor, Coloca um cara gerente. lá, por conta de várias outras pessoas, e todos aqueles que poderiam contribuir são desacreditados, perde o município, porque quando as coisas não acontecem para um lado, perde o município, que as pessoas não vêm gastar naquela região. E o que se tira, Maurício? Eu quero dizer que a segurança que é colocada ali, a gente fica escutando. Nós não queremos fazer aqui apelo de coitado, não. Mas você já imaginou o que se gasta com operação delegada? Ah, é com coisa irregular. Irregular pinóia. Irregular pinóia. Vai na Faria Lima, vai onde você quiser na Paulista, que tem irregularidade em tudo quanto é lugar. Vamos regularizar, vamos ajustar. É uma pinóia, tudo uma balela. Eu já fui perseguido, esse moço já foi perseguido. A gente fica lá, olha, outro dia minha sobrinha ligou pro meu irmão mandando mensagem de voz, falando, olha, o meu tio vai matar ele. Gente,
Pra onde eu vou se eu me acovardar e não tiver coragem de falar a verdade? A polícia que queira fazer o que ela bem faça comigo, meu irmão. Não tô preocupado com isso, não. Se tem uma pessoa que foi perseguido, que tentaram imputar, Maurício, invadiram a minha casa, quebraram a porta da minha casa, pregaram o meu cunhado pelo colarinho, e eu fui lá, na delegacia, depor, como criminoso, que é assim que eles querem que nós seja criminoso. Quando eu falei que os americanos estão de olho, porque é a prática dos americanos. Passa por cima deles e depois nós vamos dizer o que ele fez e o que ele não fez. Primeiro, massacra ele, coloca ele no lugar dele, por conta do poder econômico. É por conta de muita Fizeram isso coisa. comigo, cara, Por muitas conta vezes. de muita coisa, tá acabando. É isso Por aí. conta de muita coisa, mas no próximo a gente vai estender isso daí mais e vai ter um convidado aqui para falar dos bastidores, mas talvez a gente consiga responder. Bom, infelizmente, o tempo está acabando, vou já encerrando aqui, pedindo para o Wagner e para o Nilson darem seu alô final, 1 minuto para cada um aí, começando com o Wagner. Pessoal, entre lá no nosso canal do YouTube. Esse podcast aqui, ele é feito para vocês. Tá? A nossa ideia aqui é que a voz de vocês alcancem pessoas fora do Brás. Nosso objetivo aqui é mostrar que o empreendedor, ele tem valor no Brás. Nós vamos ter um convidado aqui, conhecido de todos nós. Fala quem é. Não vou falar quem é. Não vou falar quem é. É segredo. Sou igual. Você sabe. É. Você é baú? Você é baú para guardar segredo? Hein? Então, o próximo aí. programa nós vamos ter um convidado aqui. E você não percam esse programa. Que você vai entender o que é a voz da experiência. Junto conosco aqui. O que é o Brás? Quais os bastidores do Brás? E sem massagem. massagem. Nilson, seu alô final? Não, meu alô final, Maurício. Eu tô feliz de nós bater esse papo, dizer aí aos senhores que estão aqui que esse canal é um canal para que nós mostre para o outro lado da moeda, né? Dizer que é importante a participação de vocês. Aqueles parceiros que queira tá aí, vai ter o nosso contato aí, que queira fazer parte dessa jornada e dizer que nós não estamos aqui por conta própria, estamos aqui pelo apelo dos trabalhadores que, né, pediram muito. E tá aberto, né, Nilson? Quem quiser participar, tá aberto. pode vir, né? Tá aberto justamente isso, vai ter aí para vocês fazer pergunta, para vocês pontuar, seja lá onde vocês estiverem. A nossa mídia é vocês, o volume e a nossa força, só vocês que podem conduzir. Contamos com vocês, com o apoio de vocês. E quem pode, é de vocês. Não é nosso, é para vocês, é a voz de vocês. Esteja onde estiver. A gente vai tocar no assunto e vamos discutir com a sociedade. Beleza, então. Bom, mais uma vez, pedir para você que está nos assistindo, se inscrever no canal, acompanhar a gente pelo Instagram, porque, afinal de contas, essa é a ideia. A gente ter um número maior de pessoas e que a gente possa criar um canal de interlocução, não só entre as pessoas, mas também com os poderes constituídos. E se a gente não falar qual que é o que a gente pensa, a gente não chega a lugar algum. Mas eu queria mandar um recado aqui, porque ainda dá tempo? Dá. Eu lembro que na eleição agora, nós tivemos lá vários candidatos que foram lá na região, lá no Brás, tal, Sumiu. conversar com as pessoas, e todos agora desaparecem, somem, né? Desaparecem. Teve até aquele mandrake lá, o Pablo Marçal, né? Que até hoje... Não, um monte de até coitado hoje, do trabalhador. não, até hoje eu fico imaginando como é que um camarada, né, que tem o jurídico que tem, me apresenta um documento fajuta. Pô, para, Marçal. Isso aí você vai... Só trouxa pra acreditar que você fez aquilo enganadinho, inocente. Para, de inocente vocês não têm nada. Então todo mundo se serve dessas pessoas. É isso aí. Se serve de você que tá aí. Então vamos lá. O recado fica para que a gente entenda que não tem outra saída. É a política e a nossa visibilidade em relação à política, saber, olha, mas vai mostrar lá e não vai ficar acobertado o negócio. Tudo que está debaixo do tapete é zoado, ninguém vê.
mas está na Bíblia. Tudo aquilo que está escondido será revelado. E aqui Justamente. é o que a gente vai fazer, não Bíblia, mas a gente vai fazer isso. O que nós soubermos, nós vamos trazer para que todos fiquem sabendo, né? Porque aí o rei está nu. Olha, o rei está nu. Não são fios da sabedoria, ele está pelado mesmo. Sim. Então, às vezes, é um início, é o falar de uma criança que faz com que todo mundo tire a cortina dos olhos e comece a arregaçar as mangas e ir para cima. Esse é o nosso objetivo, o objetivo aqui do podcast Quem Pode, Pode, porque afinal de contas é para vocês que a gente está fazendo esse trabalho todo, beleza? A gente se encontra no próximo programa, o Wagner me mandou. Como que é? Convidado? Sei o quê? Não vamos falar quem é o Qual o nome? convidado. O programa é... Tchau, tchau. Fiquem com Deus e a gente aguarda no Contamos com próximo vocês. podcast. Aguardamos. Tchau, tchau. Contamos com vocês.